Como pode um filme ser tão pesado e ao mesmo tempo tão sensível? Tão atento à realidade de uma criança e tão urgente ao universalizar o olhar para tocar num tema revoltante. É um verdadeiro documento da nossa realidade, um documento cinematográfico, cinematograficamente expressivo, que se constrói a partir de olhares que dizem muito sobre verdades que, infelizmente, cansaram de ser silenciadas e que agora, através desse pequeno, grande filme, ganharam a chance de ecoar pelo mundo. Eu tô falando de Manas, um filmaço brasileiro que acabou de chegar no Telecine. Se você não viu esse filme, você vai querer dar uma chance a ele. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Thiago e antes de começar a falar sobre Manas, eu quero pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo, é muito fácil e me ajuda de verdade. Não se esquece também de se inscrever aqui no Barato no Cinema, estamos chegando à marca de 8.000 inscritos e eu conto de verdade com a ajuda de vocês nessa. Manas, infelizmente, conta a história de uma que na verdade é a história de muitas. Marciele era uma adolescente de 13 anos que não tinha muito, mas era feliz ao lado da família dela. Ela só sentia a falta da irmã que resolveu deixar a comunidade em que eles moravam na ilha de Marajó. Isso até começar a entender os motivos que levaram a irmã a fugir daquele lugar. E são motivos, assim, dilacerantes. Manas é um tipo de grito silencioso que parece consciente da realidade que está tentando expor e da vulnerabilidade das meninas, mulheres, nesse contexto. É um filme que ele combate a invisibilização e se constrói a partir desse sentimento de impotência e de vulnerabilidade que une várias gerações de mulheres num círculo vicioso completamente perverso. Tanto que o impacto está na forma muito sensível com que a diretora Mariana Brennan resolve dar voz a essa adolescente vítima de algo tão trágico. Sempre com uma câmera consciente que entende e tem a certeza que ela não está dando voz apenas a uma personagem que existe na ficção. Ela está dando voz a uma personagem que existe no mundo real e que representa muitas outras jovens, crianças e mulheres nessa situação abominável, vítima da exploração sexual, vítima do abuso dentro de um ambiente familiar, vítima de um contexto, um ecossistema que explora o feminino e cada vez mais precocemente. Tanto que a câmera da diretora prefere valorizar esses pequenos gestos e o que eles têm a dizer num ecossistema extremamente frágil em que uma palavra poderia representar um ato absolutamente desproporcional, uma reação absolutamente desproporcional de violência masculina. A diretora se recusa também a perpetuar na imagem do cinema, na tela grande, o ato de violência em si, sabe? A natureza explícita desse mundo que abusa, que explora cada vez mais precocemente o feminino. Ela prefere traduzir tudo isso focado na dor que esses atos causam nessas jovens mulheres, em especial na protagonista, na Marciele, e prefere fazer isso criando simbolismos que cruzam a tela de verdade, que mexem com as nossas emoções e que, mesmo sem explicitar a violência em si, em hipótese alguma, são menos violentos ou cruéis. É particularmente impactante ver como a diretora Mariana Brennan usa a caça como um símbolo do abuso. E assim, poderia soar óbvio essa coisa do homem enquanto predador, mas não é isso, porque a caça nesse contexto que o filme apresenta era um rito de passagem. Caçar ao lado do pai era parte de um processo de amadurecimento. E quando Marciele é convidada, quando ela recebe esse voto de confiança daquela pessoa que ela mais admirava, existe uma alegria, existe uma euforia, existe uma sensação de desabrochar ou de amadurecer, que é, assim, covardemente consumida, tomada, e é uma ruptura dentro do filme. Existe a Marciele antes dessa cena e existe a Marciele depois dessa cena, e a maneira como a direção, combinada com as atrizes e o ator, no caso Rômulo Braga,
eles constroem de forma muito delicada essa passagem absolutamente perversa. É tão naturalmente trágico que deixa a gente meio que sem palavras, sabe? É uma experiência muito difícil. Você sabe o que vai acontecer, você se coloca na posição daquela menina e você entende o que aquilo poderia representar pra ela. Está ali caçando, está desenvolvendo um laço com o pai, está ocupando um lugar que não era seu até então. Mas quando a gente percebe as segundas intenções, a maldade por trás de tudo isso e o processo, sabe, de perda da inocência a partir desse momento, gente, é de partir o coração. E é uma mudança de curso que mostra o quão sutil e ao mesmo tempo gritante pode ser um filme como Manas. E os simbolismos não estão só aí não, porque logo na cena de abertura, quando a diretora registra a janela e através dessa janela ela emoldura o futuro, ao encontrar o olhar de Marciele, ela também estabelece o ciclo vicioso através da maternidade, porque assim, no mesmo momento que a gente identifica e a gente se conecta com Marciele ali brincando no rio, a gente vê a mãe dela já grávida de um novo filho e a gente percebe a relação que a diretora quer causar ali, a janela para um futuro, e esse futuro que, assim, tende a ser extremamente aprisionante para mulheres dentro desse ambiente desigual, repressor, violento, abusivo. Outro ponto que eu achei fascinante em Manas é como ela desenvolve uma personagem ausente a partir da jornada de Marciele. Porque a gente não conhece Cláudia, a irmã mais velha, mas à medida que a gente mergulha na intimidade de Marciele, a gente enxerga o mundo aos olhos dela e a gente enxerga os pequenos, cada vez mais gritantes atos de violência que vão cruzando o caminho dela. A gente entende Cláudia, a gente entende por que ela resolveu fugir. E o filme, ele dentro dessa região extremamente delicada, ele vai falando sobre questões que precisam ser combatidas, expondo a verdade dessas crianças, dessas adolescentes, dessas mulheres, enxergando a impotência, mas ao mesmo tempo acreditando que pode haver uma esperança, a esperança na união, a esperança no reconhecimento, a esperança na verbalização do crime sem medo, mesmo que consciente que as consequências poderiam ser trágicas. Tudo isso com uma fotografia úmida que mergulha de verdade naquele microcosmo, naquele ecossistema e que nos coloca ao lado da personagem, sabe? Experimentando essa perda de inocência a partir de um olhar que enxergava a beleza, que parecia feliz nessa realidade, que, sabe, vive num cenário que pode ser considerado paradisíaco para muitos, mas que ao mesmo tempo é consumido, é corroído por uma podridão, por uma sujeira que também está impressa na imagem, sabe? Esse contraste entre a beleza natural e a lama, entre a sujeira, não a sujeira física, sabe? Mas a sujeira moral, a sujeira do masculino, a sujeira humana que tá ali consumindo tudo. Mariana Brennan, a direção de fotografia, consegue imprimir isso na imagem. É uma imagem que ela tem potência, ela tem verde, ela tem luz. Ela é um filme, assim, frequentemente diurno, mas ao mesmo tempo é um filme que tem momentos sombrios, que carrega ali, sabe, que esconde nas penumbras, que esconde, sabe, naquilo que não é dito, naquilo que não é visto, principalmente, a dor frequentemente silenciada. É um filme que ele se constrói a partir dessas sutilezas visuais e narrativas e converge na expressiva atuação de Jamile Correia. É impressionante como ela torna tudo trágico ao fazer a gente enxergar no olhar a perda da inocência de uma criança transformada por um mundo cruel. É uma atuação absolutamente complexa, porque ela, muitas vezes, ela não tem o direito à fala, mas o olhar dela diz tudo que a gente precisa saber. É um filme cheio de momentos de dor, de medo, de culpa, mas é um filme que, tal qual Marciele, se recusa a ficar calado. E por isso ele soa tão desconfortável, tão angustiante de se assistir, mas ao mesmo tempo tão simbólico, tão representativo
e tão corajoso em tudo que se propõe. Manas definitivamente é um dos melhores filmes brasileiros lançados em 2025. É um filme potente, visualmente, narrativamente, que toca num tema muito pesado, mas a partir de uma região sutil, de uma região delicada, que só potencializa tudo. Pra Manas eu dou uma nota 9 de 10, é um filme absolutamente impecável e que consegue passar o seu recado, propor o seu grito de denúncia, sem deixar de pensar o cinema e uma ótima história, uma história daquelas que mexe com as nossas emoções de verdade. E aí, o que você achou de Manas? Diz aí nos comentários. O filme, como eu disse, está disponível no Telecine, corre pra ver. Não se esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente!